Portas fechadas. Essa expressão, por si só, pode evocar em nós sentimentos de frustração, impotência e, em alguns casos, até desespero. Quem nunca passou pela experiência de se deparar com uma porta que simplesmente não se abre? Seja na área profissional, nos relacionamentos, na saúde ou em projetos pessoais, a sensação de estar diante de algo inacessível pode nos fazer questionar o sentido de continuar tentando. Talvez você esteja exatamente assim neste momento, olhando para portas que se fecharam na sua vida e se perguntando se ainda vale a pena insistir. Há muitas razões pelas quais as portas podem se fechar. Às vezes, é uma questão de tempo, não era o momento certo. Outras vezes, é um desvio de rota, uma forma de Deus nos direcionar para algo melhor que ainda não enxergamos. Pode ser também que seja um período de aprendizagem, em que precisamos crescer, amadurecer e desenvolver habilidades ou virtudes que ainda não possuímos. Mas, independentemente do motivo, o que muitas vezes esquecemos é que o Deus que servimos tem poder para abrir qualquer porta, ou até mesmo criar novas passagens onde antes só havia muros. A ideia de que portas fechadas se renderão ao poder de Deus não é uma frase de efeito ou uma promessa vazia. É uma verdade bíblica e espiritual que se confirma quando olhamos para a história do povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É um princípio que se reflete na vida de homens e mulheres que enfrentaram obstáculos aparentemente intransponíveis, mas que viram a mão divina agir de maneira extraordinária. É importante ressaltar que quando falamos sobre portas fechadas, não estamos apenas nos referindo a oportunidades de trabalho ou realizações materiais. Estamos falando de qualquer situação que pareça bloqueada, relacionamentos familiares que não avançam, sonhos que parecem ter morrido, curas que não chegam, projetos que não decolam. Em todos esses contextos, a sensação de estar diante de uma porta trancada pode minar a nossa esperança e nos fazer questionar se Deus realmente se importa. Porém, há uma boa notícia. Deus não apenas se importa, como também age. O poder do Senhor não se limita às nossas circunstâncias. Ele vê além do que conseguimos enxergar e conhece o propósito por trás de cada desafio que enfrentamos. Às vezes, o que parece ser uma porta fechada é, na verdade, uma forma de nos proteger de algo que não nos faria bem. Em outros casos, é uma oportunidade de exercitarmos a nossa fé, de nos apegarmos ainda mais ao Criador e de testemunharmos a glória dele se manifestando em nosso favor. Se você se sente desanimado ou sem perspectivas diante de portas fechadas, este vídeo é para você. Ao longo desta mensagem, vamos explorar como a Bíblia aborda esse tema e como podemos aplicar esses princípios à nossa vida cotidiana. Falaremos de personagens bíblicos que viram portas se abrirem de maneira milagrosa. Refletiremos sobre como Deus pode transformar cenários de aparente derrota em vitórias retumbantes e veremos exemplos contemporâneos de pessoas que superaram barreiras impossíveis pela fé. O meu desejo sincero é que ao final desta mensagem você se sinta encorajado, fortalecido e cheio de esperança. Que você entenda que não há porta que resista ao poder de Deus e que mesmo quando tudo parece perdido, Ele pode fazer surgir um caminho onde não havia nenhum. Portanto, abra o seu coração para o que vem a seguir. Pegue a sua Bíblia, se puder, e prepare-se para descobrir que portas fechadas podem, sim, se render ao poder daquele que é Senhor sobre todas as coisas. E lembre-se, a última palavra não é da circunstância, mas de Deus, que ama você e tem um propósito especial para a sua vida. A ideia de portas fechadas nos remete a situações em que, aparentemente, não há saída ou alternativa.
Podemos pensar em oportunidades de emprego que não surgem, em concursos e provas nos quais não fomos aprovados, em relacionamentos que não avançam ou até em questões de saúde que parecem não ter solução. Quando falamos em portas fechadas, estamos lidando com aquela sensação de limite, um ponto em que os nossos esforços não são suficientes para nos fazer prosseguir. No entanto, precisamos compreender que Deus não está sujeito às mesmas limitações que nós. Ele é o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. Isso significa que as portas que nos parecem fechadas podem ser abertas por Ele, se assim for a sua vontade. Mas por quê? Então, tantas vezes nos deparamos com obstáculos que parecem intransponíveis. Uma das respostas possíveis é que Deus utiliza esses momentos para moldar o nosso caráter. A Bíblia nos ensina que a fé se desenvolve em meio às provações. Tiago 1:2-4. É quando nos deparamos com desafios maiores do que nós mesmos, que temos a oportunidade de exercitar a confiança em Deus. Ao percebermos que nossas próprias forças não bastam, somos levados a recorrer ao Pai, reconhecendo que somente Ele pode realizar o impossível. Essa dependência genuína é uma das chaves para experimentar o poder divino. Outro aspecto importante é que, às vezes, o Senhor nos impede de avançar em determinadas direções porque não é o tempo certo ou não é o lugar certo. O próprio apóstolo Paulo viveu algo assim. Em Atos 16:6-7, lemos que o Espírito Santo o impediu de pregar a palavra na Ásia e também o impediu de ir à Bitínia. Poderíamos pensar, mas pregar a palavra não é sempre algo bom? Por que Deus fecharia essa porta? Acontece que o Senhor tinha outro plano para Paulo: conduzi-lo à Macedônia, onde haveria um grande mover de Deus. Se Paulo tivesse insistido em abrir aquela porta, teria perdido a oportunidade de seguir o propósito divino. Da mesma forma, portas que se fecham em nossa vida podem ser um sinal de que Deus está nos redirecionando. Pode ser que estejamos insistindo em algo que, no final das contas, não é o melhor para nós, ou que ainda não estamos preparados para assumir. Nesses casos, a aparente frustração de ver a porta fechada pode se tornar a nossa maior bênção, pois nos livra de entrar em um caminho que não nos levaria à plenitude que Deus planejou. Entretanto, é crucial notar que, em outras situações, Deus nos chama a perseverar. A porta pode estar fechada agora, mas o Senhor deseja que continuemos batendo, confiando que, no momento oportuno, Ele mesmo a abrirá. Em Mateus 7:7, Jesus nos ensina: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Esse verbo bater indica uma ação contínua que exige persistência e fé. Muitas vezes desistimos rápido demais, sem permitir que Deus conclua sua obra em nosso interior. Assim, a grande questão não é simplesmente se a porta está fechada ou aberta, mas como respondemos a cada situação. Diante de uma porta que não se abre, podemos escolher o caminho da murmuração, da revolta e da desistência. Ou podemos optar por buscar a Deus com mais fervor, pedindo discernimento para entender se Ele está nos redirecionando, nos preparando ou nos ensinando a perseverar. Cada resposta que damos às portas fechadas molda o nosso caráter e aprofunda o nosso relacionamento com o Pai. Quando entendemos que portas fechadas podem se render ao poder de Deus, percebemos que, no fundo, não existe impossibilidade para o Senhor. O que há são momentos de espera, de preparação e de redirecionamento. Há também a possibilidade de que Deus esteja preparando algo muito maior do que aquilo que imaginávamos. E mesmo que, em alguns casos, a porta permaneça fechada de forma definitiva, podemos confiar que Deus tem um propósito soberano, ainda que não o compreendamos completamente agora.
Portanto, o tema central desta mensagem é a compreensão de que portas fechadas não significam o fim, mas podem ser oportunidades para que o poder de Deus se manifeste de maneira ainda mais gloriosa. Veremos isso de forma mais clara na história bíblica que abordaremos a seguir e nos exemplos contemporâneos, que ilustram como a fé pode de fato mover montanhas, ou nesse caso, abrir portas que pareciam trancadas para sempre. Para ilustrar o tema de portas fechadas que se rendem ao poder de Deus, podemos olhar para a história de Josué e os muros de Jericó, narrada em Josué 6. Jericó era uma cidade fortificada, com muros imensos que representavam uma barreira aparentemente intransponível para o povo de Israel. Aqueles muros eram, na prática, portas fechadas que impediam a conquista da terra prometida. Mas Deus tinha um plano específico para demonstrar o seu poder. O capítulo 6 do livro de Josué descreve como o Senhor ordenou que o povo marchasse ao redor da cidade por 6 dias, uma vez ao dia, e que no 7º dia marchassem 7 vezes ao redor dos muros. Depois disso, deveriam tocar as trombetas e gritar em uníssono. A estratégia divina parecia estranha e, aos olhos humanos, até mesmo inútil. Afinal, o que marchar em silêncio ao redor dos muros poderia fazer? No entanto, aquele ato de obediência e fé foi suficiente para que Deus agisse. No 7º dia, após a 7ª volta, os sacerdotes tocaram as trombetas, o povo gritou e os muros de Jericó vieram ao chão. Aquela porta fechada, que impedia a entrada na terra prometida, ruiu completamente diante do poder de Deus. A cidade foi conquistada e o povo pôde prosseguir rumo ao cumprimento das promessas divinas. O que essa história nos ensina? Em primeiro lugar, que Deus pode escolher métodos que não fazem sentido para a nossa lógica. Talvez Josué, como líder militar, esperasse um plano de guerra convencional, armas, estratégias de cerco, arietes para derrubar os portões. Mas o Senhor o surpreendeu com uma tática que exigia obediência e confiança absolutas. Do mesmo modo, quando nos deparamos com portas fechadas na vida, Deus pode nos orientar a tomar caminhos que parecem estranhos ou ineficientes segundo a nossa perspectiva. Pode nos chamar a orar mais, a perdoar alguém, a mudar de profissão ou a esperar pacientemente. A obediência nesses momentos é fundamental para vermos os muros caírem. Em segundo lugar, aprendemos que a fé coletiva tem um poder extraordinário. O povo de Israel não marchou individualmente, mas como um corpo unido, seguindo as instruções de Deus através de Josué. Muitas vezes, quando estamos diante de uma porta fechada, precisamos da ajuda de irmãos e irmãs em Cristo para orar, jejuar e nos apoiar. A caminhada cristã não é solitária. Fomos chamados para ser parte de um povo, de um corpo que se edifica mutuamente. 1 Coríntios 12, 27. Quando unimos a nossa fé à de outros, criamos um ambiente propício para que Deus se mova. Outro ponto relevante é que o milagre aconteceu no tempo determinado por Deus. Foram 6 dias de silêncio e só no 7º dia, depois de 7 voltas, é que os muros caíram. Se o povo tivesse desistido no 5º dia, nada teria acontecido. Se tivessem parado na 6ª volta do 7º dia, também não teriam visto o milagre. Muitas vezes, abandonamos a perseverança justamente quando estamos a uma volta de ver a porta se abrir. A história de Jericó nos lembra de que é preciso persistir até o fim. Por fim, a queda dos muros de Jericó nos mostra que as portas fechadas, quando se rendem ao poder de Deus, não apenas se abrem, mas podem ser completamente destruídas, eliminando qualquer possibilidade de retrocesso. Deus não só abriu um caminho para Israel, como também derrubou os muros, garantindo que aquele obstáculo não fosse mais um problema. Da mesma forma, quando Deus intervém em nossas vidas, Ele pode fazer com que aquilo que nos impedia de avançar seja totalmente removido. E então,
podemos prosseguir com liberdade para conquistar as promessas que Ele tem para nós. Portanto, ao olharmos para a história de Jericó, percebemos que a aparente porta fechada não era um obstáculo definitivo, mas uma oportunidade para que o poder divino fosse demonstrado. O mesmo pode acontecer em nossa vida hoje. Se estivermos dispostos a ouvir a voz de Deus, a obedecer às suas instruções, a unir nossa fé com a de outros e a perseverar até o fim, veremos que não há muro que possa permanecer de pé quando o Senhor decide agir. Como então aplicar essas verdades bíblicas sobre portas fechadas na nossa vida cotidiana? Podemos começar reconhecendo que nem sempre é fácil discernir se uma porta fechada é um não definitivo de Deus ou se é apenas um ainda não. Às vezes precisamos buscar ao Senhor em oração e examinar o nosso coração para entender o que Ele deseja nos ensinar. Seguem algumas orientações que podem ajudar nesse processo. Primeiro, é fundamental cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Em João 15:5, Jesus diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se queremos entender a vontade do Senhor a respeito das portas fechadas, precisamos permanecer nele, alimentando-nos da sua palavra e desenvolvendo uma vida de oração constante. É na comunhão com Deus que recebemos discernimento e força para encarar os desafios. Segundo, é importante avaliar se estamos alinhados com a vontade divina. Às vezes, queremos abrir portas que não estão no plano de Deus para nós. Podemos sonhar com algo que, embora não seja pecaminoso, não faz parte do propósito que o Senhor tem para a nossa vida naquele momento. Nesses casos, a porta fechada é um sinal de amor de Deus, que nos impede de entrar em um caminho que não nos levaria ao melhor que Ele planejou. Pergunte-se: essa oportunidade está de acordo com os princípios bíblicos? Ela glorifica a Deus e abençoa as pessoas ao meu redor? Se a resposta for negativa, talvez seja hora de reavaliar os nossos desejos. Terceiro, precisamos desenvolver a perseverança. Como vimos na história de Jericó, nem sempre as portas se abrem imediatamente. Pode ser necessário marchar em silêncio durante um tempo, confiando que Deus está trabalhando nos bastidores. Em alguns casos, a espera faz parte do processo de maturidade espiritual. A paciência é um fruto do Espírito, Gálatas 5:22, e se revela especialmente quando enfrentamos situações em que não temos controle. Se acreditamos que Deus nos prometeu algo, devemos continuar orando e crendo, mesmo que a resposta demore a chegar. Quarto, não devemos subestimar o poder da comunidade cristã. Compartilhar nossas lutas com irmãos e irmãs de fé, pedir conselhos e orações pode nos trazer clareza e encorajamento. Muitas vezes, uma palavra de alguém que já passou por experiência semelhante pode iluminar o nosso caminho e nos fazer enxergar saídas que não tínhamos considerado. Além disso, quando oramos juntos, unimos nossa fé e criamos um ambiente em que Deus se agrada em agir. Quinto, precisamos estar abertos às novas portas que Deus pode abrir. Em algumas situações, insistimos tanto em uma porta fechada que não percebemos que ao lado existe outra, entreaberta, convidando-nos a entrar. Pode ser uma oportunidade em outra área, um curso que nos capacitará melhor, um relacionamento que surge para nos fortalecer. Ficar preso ao que não deu certo pode nos impedir de ver o que Deus está fazendo agora. Por fim, é essencial lembrar que o fato de uma porta permanecer fechada não significa que Deus nos abandonou. Pelo contrário, Ele está sempre presente, guiando-nos e nos moldando, mesmo quando não entendemos suas razões. Em Romanos 8:28, lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Isso inclui as portas que se abrem e as que permanecem trancadas. Aplicar esses princípios na vida prática exige fé, obediência e sensibilidade ao Espírito Santo. Significa estar disposto a reconhecer nossas limitações, a depender de Deus e a confiar que Ele sabe o que faz. Quando aprendemos a lidar com as portas fechadas dessa forma, deixamos de enxergá-las como barreiras intransponíveis e passamos a vê-las como oportunidades de crescimento e de manifestação do poder divino. E no momento certo, veremos que não há porta fechada que não possa se render ao poder de Deus, seja ela aberta ou substituída por algo ainda melhor. Para tornar mais claras essas verdades, vamos conhecer duas histórias, uma real e uma fictícia, que ilustram como portas aparentemente fechadas podem se render ao poder de Deus, trazendo resultados surpreendentes e até melhores do que esperávamos. A primeira história, fictícia, é sobre uma moça chamada Carla. Desde a adolescência, o sonho de Carla era cursar medicina. Ela estudou arduamente, dedicou-se aos livros, fez cursinhos preparatórios e, ano após ano, tentava uma vaga na universidade. No entanto, as portas pareciam sempre fechadas. Ela ficava a poucos pontos da aprovação ou era surpreendida por problemas familiares que atrapalhavam o foco nos estudos. Em certo momento, Carla pensou em desistir, acreditando que Deus não aprovava seu sonho ou que não tinha capacidade para continuar. Contudo, ela decidiu buscar orientação na igreja que frequentava. Conversou com um líder espiritual que a encorajou a orar e a buscar se certificar de que seu desejo estava alinhado com a vontade de Deus. Durante esse processo de oração, Carla percebeu que seu desejo de fazer medicina não era apenas por status ou dinheiro, mas por um genuíno anseio de ajudar pessoas e servir ao próximo. Esse entendimento a fortaleceu. Ela continuou estudando, mas também começou a trabalhar como voluntária em um projeto de saúde comunitária, o que lhe trouxe uma experiência valiosa e, ao mesmo tempo, a fez amadurecer na fé. Após algumas tentativas frustradas, finalmente Carla foi aprovada em uma universidade. Olhando em retrospecto, ela percebeu que as portas fechadas anteriores serviram para que ela desenvolvesse resiliência, aprofundasse sua comunhão com Deus e adquirisse vivências práticas que fariam diferença no seu futuro profissional. Hoje, formada e atuando como médica, Carla pode testemunhar que, se as portas tivessem se aberto antes, talvez ela não estivesse tão preparada emocional e espiritualmente para os desafios da profissão. A segunda história, real, é a de um empresário chamado Fernando. Ele era dono de uma pequena empresa de confecções e passou anos lutando para conseguir expandir seus negócios. Buscou empréstimos em bancos, tentou parcerias, mas as portas se fechavam repetidamente. Em meio a esse cenário, Fernando começou a questionar sua vocação e até a bondade de Deus. Parecia que o céu estava de bronze e nenhuma de suas orações era respondida. Certo dia, um amigo o convidou para um evento cristão voltado para empreendedores. Lá, Fernando ouviu testemunhos de pessoas que enfrentaram barreiras semelhantes e superaram pela fé. Uma das falas que mais o impactou foi a de que Deus não se agrada apenas do nosso sucesso, mas do nosso coração rendido a Ele. Fernando percebeu que, em sua busca por crescimento empresarial, havia deixado a devoção de lado e se afastado da comunhão com o Pai. Aquilo soou como um chamado ao arrependimento. Fernando começou a orar, reconhecendo que precisava colocar Deus em primeiro lugar. Passou a estudar princípios bíblicos de sabedoria e passou também a gerir a empresa de maneira mais ética e transparente. Foi nesse período de realinhamento que, inesperadamente, surgiu uma oportunidade de sociedade com um grupo cristão que admirava a conduta dele. Esse grupo não só investiu capital,
mas trouxe novos contatos e abriu portas de mercado que Fernando jamais conseguiria por conta própria. Hoje, sua empresa prospera e ele faz questão de dizer que tudo começou a mudar quando entendeu que as portas se abrem quando Deus ocupa o lugar de honra em nossa vida. Essas duas histórias, embora diferentes, mostram o mesmo princípio. Portas que pareciam fechadas cederam quando as pessoas se alinharam à vontade de Deus, buscaram orientação nele e perseveraram na fé. Às vezes, as portas não se abrem no nosso tempo ou da maneira como imaginamos, mas quando confiamos no Senhor, descobrimos que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Seja o sonho de ingressar em uma carreira específica, seja o desejo de ver um negócio prosperar, seja qualquer outro objetivo, o processo pode incluir frustrações e aparentes bloqueios. No entanto, se nos mantivermos firmes em Deus, deixando que Ele molde nosso caráter e nos guie em suas veredas, veremos que não há porta que possa permanecer fechada contra o seu poder. E mesmo que algumas nunca se abram, Ele sempre pode redirecionar nossos passos para caminhos muito mais altos e frutíferos do que poderíamos planejar por nós mesmos. Apesar de todas as promessas bíblicas e dos exemplos que temos, lidar com portas fechadas não é simples. Há diversos desafios e barreiras que podem nos impedir de enxergar o agir de Deus ou de perseverar até o momento em que as portas se abram. Conhecer esses obstáculos é importante para que possamos enfrentá-los com sabedoria e fé. Um dos primeiros desafios é o desânimo. Quando tentamos várias vezes e nada dá certo, é natural sentirmos que talvez não valha mais a pena continuar. O desânimo pode nos levar à inércia, fazendo com que deixemos de buscar a Deus e de tomar atitudes que poderiam mudar o cenário. Nesses momentos, precisamos lembrar que muitos personagens bíblicos, como Moisés, Elias e até o próprio Davi, passaram por períodos de profunda angústia, mas encontraram em Deus a força para prosseguir. Outro obstáculo é a pressão social. Vivemos em uma cultura que valoriza o sucesso imediato e a imagem de conquistas. Quando as portas parecem fechadas, podemos sentir vergonha ou medo de sermos julgados por não estarmos progredindo no ritmo dos outros. Essa pressão pode nos levar a tomar decisões precipitadas, forçando a abertura de portas que Deus, na verdade, deseja manter fechadas no momento. É fundamental lembrar que cada pessoa tem um caminho único diante de Deus e que comparar nossas jornadas pode ser um grande empecilho para a paz interior. A falta de paciência também é um grande desafio. Queremos respostas rápidas, resultados imediatos, e nem sempre compreendemos que o tempo de Deus não é o nosso. Em muitos casos, Ele está trabalhando nos bastidores, preparando circunstâncias, moldando corações e criando conexões que só farão sentido no futuro. A impaciência pode nos fazer desistir na sexta volta, em torno de Jericó, quando estamos muito perto de ver o milagre. Há também a incredulidade, que se manifesta quando começamos a duvidar da bondade ou do poder de Deus. Podemos até acreditar que Ele existe, mas passamos a questionar se Ele realmente se importa com a nossa situação ou se tem capacidade de mudar o quadro. Essa descrença nos afasta da presença divina, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. A dúvida persistente nos impede de orar com convicção, de esperar o impossível e de ver as portas se abrindo. Um desafio adicional é a resistência a mudanças. Às vezes, a porta que se fecha é um sinal de que precisamos ajustar alguma área da nossa vida. Pode ser que Deus esteja nos convidando a abandonar um pecado, a rever prioridades ou a assumir compromissos que temos evitado. Entretanto, se resistimos a essa mudança interior, podemos permanecer diante de portas trancadas por mais tempo do que o necessário.
A falta de disposição para obedecer ao que Deus nos pede é uma barreira poderosa contra a manifestação do seu poder. Por fim, há a falta de direção ou de propósito. Se não sabemos exatamente onde queremos chegar ou qual é a vontade de Deus para nós, toda porta fechada parece um beco sem saída. Nesses casos, é essencial buscar clareza na Palavra de Deus e em oração, pedindo que Ele ilumine nossos passos. Quando temos um senso de missão e propósito, conseguimos enfrentar as barreiras com mais determinação, pois sabemos que a jornada não é em vão. Para superar esses desafios e barreiras, precisamos de uma fé madura, nutrida pela Palavra de Deus e fortalecida pela comunhão com outros cristãos. Precisamos também de um coração humilde, disposto a aprender com cada aparente fracasso. E, sobretudo, precisamos entender que Deus é soberano e que nenhuma porta permanece fechada sem que Ele tenha um motivo. Quando confiamos nele de todo o coração, mesmo os obstáculos mais duros podem se tornar degraus para uma experiência mais profunda do seu amor e do seu poder. Tendo em vista os desafios que enfrentamos ao lidar com portas fechadas, podemos adotar algumas estratégias práticas para nos manter firmes na fé e prontos para ver o agir de Deus no tempo dele. Aqui estão alguns conselhos que podem ajudar nesse processo de crescimento e confiança. Primeiro, mantenha uma rotina de oração e leitura bíblica. Pode parecer óbvio, mas muitas vezes, quando nos deparamos com frustrações, deixamos de buscar a Deus de forma disciplinada. Orar regularmente, meditar nas Escrituras e pedir direção ao Espírito Santo cria em nós uma sensibilidade maior para discernir os propósitos divinos. Além disso, a Palavra de Deus é fonte de esperança e renova a nossa mente, ajudando-nos a enxergar possibilidades onde antes só víamos impossibilidades. Segundo, anote seus pedidos e acompanhe as respostas de Deus. Ter um diário de oração ou um caderno onde você registra suas petições e as respostas que recebe, mesmo que não sejam as que você esperava, pode ser muito edificante. Com o tempo, você verá como o Senhor age de maneiras inesperadas, abrindo portas que você nem imaginava. Esse registro também serve para fortalecer a fé nos momentos de dúvida, pois você pode revisitar os testemunhos e se lembrar de que Deus continua sendo fiel. Terceiro, busque aconselhamento e apoio na comunidade cristã. Não caminhe sozinho. Converse com líderes, pastores ou amigos de fé que possam orar com você e oferecer conselhos sábios. Muitas vezes, Deus usa pessoas próximas para confirmar uma direção ou trazer uma palavra de encorajamento. Além disso, participar de grupos de estudo bíblico, reuniões de oração ou pequenos grupos ajuda a criar um ambiente de companheirismo e mútua edificação. Quarto, aprenda a descansar em Deus. Isso não significa cruzar os braços e esperar passivamente, mas sim confiar que Ele está no controle mesmo quando você não vê saída. Descansar em Deus é o oposto de se desesperar. É a certeza de que, independentemente das circunstâncias, Ele permanece soberano e amoroso. Esse descanso nos liberta da ansiedade constante e nos permite agir com sabedoria, sem precipitações. Quinto, faça uma autoanálise sincera. Pergunte-se se há algo em sua vida que possa estar obstruindo o fluir de Deus. Pode ser um pecado não confessado, um ressentimento que precisa ser perdoado, uma área em que você está sendo teimoso ou desobediente. Às vezes, a porta permanece fechada porque Deus deseja tratar o nosso coração antes de nos levar ao próximo nível. Ter humildade para reconhecer nossas falhas e pedir perdão é um passo fundamental para avançar. Sexto, desenvolva a perseverança. Se você crê que determinada porta se abrirá porque está alinhada à vontade de Deus, não desista na primeira dificuldade. Lembre-se de Jericó.
O povo marchou 7 dias e 7 voltas no último dia. Se tivessem parado na metade, não teriam visto o milagre. Perseverar significa continuar crendo, orando e agindo, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. A perseverança produz maturidade e prepara o terreno para o sobrenatural de Deus. 7º, esteja aberto a novas direções. É possível que Deus queira te conduzir por um caminho diferente daquele que você imaginou. Ficar obcecado em abrir uma porta específica pode cegar seus olhos para outras oportunidades que o Senhor está colocando diante de você. Esteja atento a sinais, convites, ideias e pessoas que surgem no seu caminho. Em alguns casos, a maior bênção não está atrás da porta que tanto insistimos em abrir, mas sim em uma que ainda não notamos. Por fim, pratique a gratidão em todo o tempo. Agradeça a Deus não apenas pelas portas que Ele já abriu, mas também pelas que continuam fechadas, pois podem ser parte de um plano maior de proteção e crescimento. A gratidão muda a nossa perspectiva, afastando a murmuração e fortalecendo a nossa fé. Quando agradecemos, reconhecemos que Deus é bom e que Ele tem cuidado de nós, mesmo nas situações mais adversas. Ao colocar em prática esses conselhos, você estará se posicionando de maneira saudável diante das portas fechadas. Em vez de enxergá-las como muros intransponíveis, você as verá como oportunidades para testemunhar o poder de Deus, seja abrindo-as no momento oportuno ou redirecionando seus passos para caminhos ainda mais excelentes. Pai amado, nós nos achegamos a Ti neste momento com humildade e sinceridade. Reconhecemos que muitas vezes nos deparamos com portas fechadas que parecem nos bloquear e frustrar nossos planos. Confessamos que nesses momentos a nossa fé pode vacilar e somos tentados a duvidar do Teu amor e do Teu poder. Mas hoje, Senhor, queremos declarar que confiamos em Ti acima de qualquer circunstância. Pedimos que o Teu Espírito Santo encha o nosso coração de esperança e perseverança. Ajuda-nos a entender se essas portas fechadas são um sinal de que precisamos mudar de direção, esperar mais um pouco ou ajustar algo em nosso interior. Dá-nos discernimento para ouvir a Tua voz, mesmo quando as situações parecem confusas e desesperadoras. Te pedimos também perdão por toda murmuração, por toda atitude de ingratidão ou rebeldia que tenhamos cometido diante das dificuldades. Ensina-nos a ter um coração grato, que reconhece a Tua bondade, mesmo quando as coisas não saem como esperávamos. Queremos ter a mesma confiança que tiveram homens e mulheres de fé ao longo da história, sabendo que o Senhor nunca falha e que as Tuas promessas são verdadeiras. Pai, que cada porta fechada em nossa vida se torne uma oportunidade de Te conhecer mais, de desenvolver o nosso caráter e de fortalecer a nossa fé. Que não nos falte coragem para continuar orando e agindo conforme a Tua vontade. E que possamos em breve testemunhar milagres e intervenções que somente o Teu poder pode realizar. Nós consagramos a Ti todas as áreas em que nos sentimos bloqueados: relacionamentos, finanças, saúde, projetos profissionais, sonhos que parecem distantes. Colocamos tudo diante de Ti, confiando que és o Deus que abre caminhos onde não há. E se algumas portas permanecerem fechadas, que possamos descansar em Teus braços, crendo que o Teu plano é perfeito e que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Em nome de Jesus, entregamos nossas angústias e incertezas, recebendo em troca a paz que excede todo o entendimento. Obrigado, Senhor, por ouvir a nossa oração e por sempre cuidar de nós. Amém. Chegamos ao final desta mensagem e eu espero que cada reflexão tenha tocado o seu coração e renovado a sua esperança. Falamos sobre portas fechadas, sobre como elas podem nos frustrar e nos fazer duvidar de que Deus está no controle.
Entanto, também vimos que essas portas não são obstáculos definitivos quando colocamos nossa fé no Senhor, que pode todas as coisas. Assim como os muros de Jericó, que pareciam intransponíveis, vieram ao chão diante do poder de Deus. As portas fechadas em nossa vida podem se render quando seguimos a direção divina e nos mantemos firmes na fé. Se você se sente desanimado, achando que já tentou de tudo e não vê saída, lembre-se de que muitas vezes Deus nos chama a perseverar até o fim. Talvez você esteja a uma volta de ver o milagre acontecer. Ou quem sabe, o Senhor esteja redirecionando você para algo ainda melhor do que imaginou. O importante é não desistir de buscar a Deus, não desistir de orar, não desistir de crer que Ele é soberano e amoroso. Quero encorajá-lo a dar alguns passos práticos. Retome sua rotina de oração e leitura da Bíblia, se estiver enfraquecida. Procure aconselhamento cristão de pessoas maduras na fé. Mantenha um diário de oração para acompanhar as respostas de Deus e seja grato, mesmo antes de ver a porta se abrir. Esses passos podem parecer simples, mas eles criam um ambiente favorável para que o poder de Deus se manifeste em sua vida. Se esta mensagem falou com você, eu peço que deixe o seu gostei neste vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir esta palavra de encorajamento. Além disso, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Compartilhe este vídeo com amigos ou familiares que estejam enfrentando portas fechadas, pois você pode ser o instrumento que Deus usará para levar esperança ao coração deles. Também quero convidá-lo a deixar seu comentário. Conte-nos se você está passando por alguma situação em que a porta parece fechada, ou se já viveu um testemunho de como Deus abriu um caminho onde não havia. Esse compartilhamento enriquece a nossa comunhão e pode inspirar outras pessoas a continuarem firmes na fé. Lembre-se de que quando unimos nossas vozes em oração e encorajamento, criamos um ambiente em que Deus se agrada em operar milagres. E, claro, não se esqueça de orar. Mesmo após terminar este vídeo, reserve um tempo para conversar com Deus sobre as portas que você deseja ver abertas ou sobre as que permanecem fechadas. Peça a Ele que revele os seus planos, que fortaleça a sua fé e que o ajude a discernir quando é hora de persistir ou quando é hora de buscar novas direções. Acredite, o Senhor sempre responde às nossas orações, embora nem sempre da maneira que esperamos. Lembre-se, portas fechadas não são o fim. Elas podem ser apenas uma etapa do processo de crescimento, de alinhamento com a vontade de Deus e de preparo para algo muito maior. O mesmo Deus que fez o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, derrubar os muros de Jericó e que mais tarde ressuscitou Jesus dentre os mortos, continua sendo o mesmo hoje. Ele não mudou e permanece capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, trazendo luz às áreas que estão na escuridão e abrindo portas que ninguém mais pode abrir. E se porventura Ele mantiver alguma porta fechada, que você tenha paz para aceitar o seu propósito, certo, de que Ele sabe o que faz e quer o seu bem. Nunca se esqueça, nenhuma porta é grande demais para resistir ao poder de Deus. Creia, persevere e descanse, pois o melhor dele ainda está por vir.